Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para um vídeo de uma das obras que é o meu xodó. Não está entre os meus 10 mangás favoritos, mas é um dos mangás que mais me deu prazer ler. Sempre que saía um volume novo, eu já corria para ler ele, porque sempre foi uma obra prazerosa. E terminou no Brasil agora em março, e a gente vai falar um pouco se será que era hora de terminar? Hoje o nosso vídeo é sobre o Otakoi, o amor é difícil para otakus. O Otakoi, mangá de Fujita, foi publicado aqui no Brasil pela Panini. A obra tem ao todo 11 volumes, né? Finalizou agora em março passado e inclusive finalizou com uma capa variante também, né? Essa que é a capa principal, a capa original de Otakoi 11, mas teve também uma capa variante. Eu vou botar ela aqui do lado porque eu não comprei essa capa variante. O que nós vamos acompanhar em Otakoi? Nós vamos acompanhar principalmente a história da Narumi, que é a nossa principal protagonista aqui, que é uma otaku. Ela escreve doujins, ela participa de feiras, de eventos, só que ela esconde isso das pessoas. Ao longo de sua vida, a Narumi teve alguns traumas, alguns relacionamentos que terminaram, quando as pessoas descobriam esse lado dela, né, de ser uma otaku. E, bom, vocês sabem que eu odeio o termo otaku, vamos começar por aí. Eu não gosto da forma com que abrasileiraram, né, o termo, mas vamos usar ele porque é o termo que foi usado no mangá, né? Tanto que o nome dele é O Amor é Difícil para Otakus. Aqui a gente vai acompanhar então a Narumi, a vida dela, né? Ela vivendo, ela tendo suas relações de colegas de trabalho e tal, escondendo o fato de ser uma otaku. E o Hirotaka, que é esse cara aqui, é um amigo de infância dela. E entre alguns desabafos dela sobre como é difícil arranjar um namorado, como é difícil manter um relacionamento, porque sempre que as pessoas conhecem esse lado dela, as pessoas fogem, o Hirotaka então propõe que ela namore com ele. Porque ele conhece ela desde a infância, ele conhece esse lado dela, ele também é um otaku, né? Ele é viciado em jogos de videogame. E ele fala pra ela, então fica comigo. E isso é o primeiro capítulo de Otakoi. A partir daí nós vamos ver todo o relacionamento dos dois, as evoluções, as formas com que a Narumi quer continuar mantendo o seu segredo, tanto que ela não assume publicamente o namoro com o Hirotaka, porque o Hirotaka nunca escondeu que era um otaku. A gente vai ver alguns outros casais aparecendo, casais que também são otakus, e a história vai então fluir um pouco além de só a questão de relacionamento. Vai evoluir puramente para uma história da vida. O Otakoi é um mangá que eu acho extremamente fácil se identificar com ele. E não precisa ser só porque a gente tem o hobby de ser colecionadores de mangás, né? Vocês que estão me assistindo também devem ler mangás, devem assistir animes, então vocês também estão inseridos nessa bolha, nesse nicho do mercado. E não só por isso a gente consegue se identificar. Dá para se identificar com outros pontos de Otakoi, como por exemplo uma simples reunião de amigos na casa de um deles para ficar bebendo e conversando. E isso é algo que eu faço com os meus amigos, né? Não precisa necessariamente ser amigos que
sejam da mesma bolha que eu. Eu tenho outros amigos que não são otakus, que não leem mangás. E a gente vê isso também no Otakoi, que eles também têm amigos assim, e esse relacionamento deles é muito interessante, é muito divertido. A parte da comédia de Otakoi não é uma comédia que força. Pelo contrário, ela é uma comédia muito natural. Ela acontece em situações que, assim como eu estava falando antes, a gente acaba se identificando com essas situações. Porque em algum momento a gente passou por algo parecido e é bem provável que seja algo que não só a gente já passou, como a gente ainda passe. Porque, por exemplo, um dos personagens tem ali mais ou menos a nossa faixa etária. Eles são um pouco mais velhos que o Hirotaka e a Narumi, então já são... É um casal que já está batendo ali perto dos 30 anos. E um dos personagens é um otaku que lê mangás e ele tem vergonha de ir comprar os mangás. E aí é muito engraçado ver as horas em que ele vai fazer essa compra. É bem divertido porque é aquilo. Porque é aquilo, ele tem aquela vergonha de querer esconder e muita gente acaba se identificando com isso. Eu, por exemplo, já me identifico muito mais com o Hirotaka e com a Koyanagi, porque eu não escondo, né, o meu lado nerd, o meu lado fã de mangás, quadrinhos. Eu uso camisetas, vocês já viram, hoje eu tô até com uma do Pernalonga, mas eu tenho a minha da Sakura, tenho do Dragon Ball, e eu saio com ela, eu vou trabalhar com elas. Eu tenho uma camiseta de Onde Está o Wally que eu uso para ir trabalhar. E eu nunca escondi, o pessoal às vezes brinca comigo, porque eu tô no meu intervalo do serviço lendo um volume de Naruto. E por isso eu me identifico muito mais com o Hirotaka e a Koyanagi. Porque, sinceramente, azar, não tem... Faz parte de mim isso, né? Por que eu vou esconder? É bem interessante a gente ver, principalmente a Koyanagi falando muito disso, que ela não sente vergonha, porque aquilo é parte dela. Aquilo é o que forma ela. Tem um acontecimento ali pelo volume 9, bem importante, vocês já devem saber, mas eu não vou falar, que é a vida da Koyanagi, e ela diz que ela quer que os cosplays que ela façam parte desse momento. Porque é um momento importante para ela, e os cosplays são importantes para ela. Ela quer as duas coisas junto. É muito fácil se identificar com isso. Eu achei bem legal a forma com que os outros personagens reagiram a essa escolha dela, essa decisão dela. E aí, pensando em tudo isso, em como é fácil se identificar com o Otakoi, como a história é divertida, como a história nos prende, como é uma comédia gostosa de ler, os momentos de drama são bem legais, são emocionantes. Pensando em tudo isso, eu não consigo não terminar de ler o Otakoi e não ficar com a sensação de que não era para ter acabado. E não é o meu lado fã querendo mais da obra. É simplesmente porque eu acho que o Otakoi podia muito mais. O Otakoi podia ir longe. Quando eu comecei a ler o Otakoi, lá pelo volume 5, eu já pensava que, cara, isso aqui tem uma expansão absurda, sabe? Ele pode ir para todos os lados, porque ele fala da vida. E eu acho que é muito legal ele falar disso e a forma com que ele estava falando, porque o Otakoi vai tentar nos dar aquele lado adulto da vida de colecionador, da vida nerd, sabe? Sendo um adulto. Faz isso de uma forma sincera, de uma forma natural. Não é aquela coisa forçada de The Big Bang Theory, que aquilo é ridículo. Mas não, o Otakoi não. O Otakoi é uma forma mais verdadeira, uma forma mais sincera. E por isso eu acho que o Otakoi podia ter ido muito mais. Porque a gente vê alguns casais ali casam, outros decidem seu futuro. Mas a gente podia ver o futuro.
porque a questão de o amor é difícil para otakus não é só para otakus, o amor é difícil para todas as pessoas. E eu vi muita gente que, quando eu questionei que achava cedo o Otakoi tá terminando, muita gente me disse assim: Hag, eles já se resolveram. Um casal ali casou, o outro já tá bem estabilizado, então o amor não é mais difícil para eles. E, gente, ao contrário. É agora que começa a ficar difícil, sabe? A gente vê ali, né, o casal que se casou. São 2, 3 volumes com eles já casados e a gente começa a ver alguns dilemas deles da vida de casado, sabe? Questões da casa, questões do relacionamento. E isso é legal, isso dá uma sensação a mais de maturidade, de evolução. Sem contar que o Otakoi é um josei, então ele é já para um público mais adulto. Então eu acho que o Otakoi podia ter ido mais longe. Talvez a vida com filhos, porque termina com a... Quando termina o mangá, né? Isso não é spoiler, porque vocês sabem que mangás, quando terminam, normalmente vão para isso, né? Ele tem aquele trechinho extra de o que aconteceu, de como ficou no futuro. Então a gente vê que teve os filhos, que eles continuaram a amizade. Eles podiam ter continuado a história para isso, sabe? Como é que foi a reação quando eles descobriram que iam ser pais? Como é que foi a reação na hora em que casaram, né, o nosso casal de protagonistas? O último volume é muito focado neles, porque é a Narumi se assumindo como otaku, ela admitindo, ela se abrindo para o mundo, o Hirotaka finalmente conseguindo demonstrar o que ele sente por ela, que aquele relacionamento não era só porque eles se entendiam, era porque realmente eles se amavam. Só que acaba. E a gente fica com a sensação de quero mais, dá para contar mais, sabe? Não é aquela... Eu sempre tento separar isso, porque, por exemplo, Demon Slayer. Eu queria mais de Demon Slayer, mas Demon Slayer contou tudo que tinha para contar. Eu queria mais de Furifura, mas também Furifura terminou o que tinha para contar, não dava para ir mais longe. O Otakoi poderia ter ido mais, ele tinha o que contar a mais, e não é questão de podia contar mais 1, 2, 3 capítulos, não, ele podia contar pelo menos mais uns 10 volumes com a maior naturalidade possível. Isso significa que o final foi ruim? Não, não significa. O final de Otakoi é muito bom. Ele finaliza a obra perfeitamente. A gente fica com essa sensação de que dava para ir mais longe, mas ele conta o que ele queria contar. Ele poderia contar mais se quisesse, mas não quis. Ele encerra no ponto principal, né? Toda a questão da Narumi se resolver pessoalmente, toda bem desenvolvida, bem finalizada. Os dilemas da Kou, as questões do Hirotaka, o casal Koyanagi e Kabakura também se resolve. Então tudo se amarra para terminar a história. Eu fico com a sensação apenas de que dava para ter contado um pouco a mais, né? Um ponto muito interessante em Otakoi, e eu já vi algumas pessoas que questionaram isso para mim, normalmente gente que não é do meio, então não tá muito acostumado, é que o Otakoi é meio que um mangá de tiras, tá, pessoal? Ele não é aquele mangá de uma história contínua que a gente está acostumado. Ele tem a sua história, tem a sua linha do tempo, né, durante a narrativa, mas ele é muito focado em tiras. Claro, as tiras japonesas são diferentes das que a gente está acostumado, mas vocês vão ver que são quadros mais rápidos, com capítulos mais rápidos. Tem alguns capítulos aqui de 5 páginas apenas, e já começa uma nova história. São várias histórias curtas para formar a linha do tempo de Otakoi. Isso deixa a leitura bem dinâmica, isso deixa as piadas, os punches bem mais precisos,
do que seria numa história contínua. A gente consegue entender a piada fazer o seu gancho mais rápido, né? O autor precisa de poucos capítulos para entregar aquela piada, entregar aquela sensação que ele queria, seja de comédia, seja de drama, seja de emoção. Ele consegue fazer tudo bem mais rápido do que numa história contínua, onde tu tem que desenvolver mais. E isso é legal e nos entrega um volume menor, né? Ele tem uma média de 120, 130 páginas, então já é menor que um tanco normal. Não que isso torne a leitura muito mais rápida, tá? Porque o Otakoi tem muita história, ao mesmo tempo em que faz tudo nesse sentido de comédia, nesse sentido de tiras. Ele tem uma história para contar, e aí ele conta essa história. Então vai ter momentos que a leitura vai ficar um pouco mais lenta para vocês entenderem o que está acontecendo, principalmente quando os personagens começam a falar de um modo mais sério. Como eu falei ali no começo do vídeo, o Otakoi é um dos meus xodós da coleção. E isso não quer necessariamente dizer que ele está no meu top 10, não. Mas ele é um dos mangás que eu tenho um carinho maior. É um dos mangás que me dá vontade de reler. Tem alguns no meu top 10 que eu não tenho muita vontade de reler, como Akira, por exemplo. Eu acho Akira maravilhoso. Semana passada falei A Lanterna de Nyx. Nossa, mangá maravilhoso, mangá lindo. Mas eu não reli, não vou reler. Não... Claro, talvez lá pra frente eu vá reler, a história é maravilhosa, mas não é aquela obra que eu vou olhar na estante e vou dizer, putz, eu gosto disso aqui, eu quero pegar pra ler. O Otakoi já é esse caso. O Otakoi, eu olho ele aqui na estante e ele me dá vontade de reler. Me dá vontade, assim, eu quero me divertir, eu vou ler o Otakoi. As pessoas me pedem, Hag, me recomenda aí um mangá bom, rapidinho e gostoso de ler. O Otakoi. Eu não vou recomendar Akira. Eu acho que esse é o grande ponto da obra. Ele é um mangá mais história em quadrinho. Ele não é uma obra-prima. Ele não é aquele que as pessoas vão dizer assim, me fala de cabeça o melhor mangá de todos os tempos. Não, eu não vou falar o Otakoi. Agora, se as pessoas me disserem, me fala de cabeça um mangá bom pra mim ler, o Otakoi. Conseguem pegar essa diferença? Não sei se eu consegui me explicar bem. Ele é um mangá muito bom de ler. Ele é um mangá gostoso. Eu diria que para todos os públicos, claro, tendo aquela questão de que se vocês gostam de um Berserk, não vai ser o Otakoi que vai agradar. Mas se vocês já são do tipo que gostam de ler uma boa história, se divertir lendo uma boa história, aí sim, o Otakoi vai ser um prato cheio. Aproveitem que a Panini reimprimiu tudo, então o Otakoi está disponível, isso é uma maravilha. Mas deem uma chance. Mesmo que vocês não queiram ler toda a coleção, ele tem na Amazon Prime e ele tá dublado na Amazon Prime. Então vocês podem até assistir o anime dublado. E vale muito a pena. É divertidíssimo. Eu dava gargalhadas com isso aqui. Qual seria o meu veredito, então, para o final de Otakoi? Como eu disse, daria para ter contado muito mais. Só que até onde contou e como terminou, ele encerrou muito bem. E um dos poucos mangás que a gente pode dizer que encerrou muito bem. Talvez lá no final do ano vai estar na minha lista de melhores conclusões de 2022. E vai fazer falta. Sério, gente, o Otakoi vai fazer muita falta no mercado. Porque a gente teve poucos mangás tão bons e tão divertidos quanto esse aqui. Fica aqui a minha recomendação. Se vocês ainda não leram o Otakoi, O Amor é Difícil para Otakus, deem uma chance que vale muito a pena. Bom, hoje eu vou encerrar de um modo diferente, tá, pessoal? Por quê? Semana que vem começa o mês de maio.
E como eu já falei algumas vezes, maio é o mês de aniversário do Itadakimasu. Eu criei o site em 26 de maio de 2015. Esse ano está fazendo 7 e quis o destino que o 26 de maio, que é o dia do aniversário do site, caia justamente numa quinta-feira. Então, vai ser dia de nossos vídeos. Só que mais do que o dia do aniversário, todo mês de maio vai ser bem especial aqui no canal. Eu preparei alguns vídeos de obras que têm uma marca para mim, né? Não são necessariamente só os grandes ou os meus favoritos, mas são obras que têm uma importância para o Itadakimasu e para minha própria vida como leitor. Na semana que vem, a gente já vai começar com um vídeo dessa obra que está aqui no cantinho, porque eu estou relendo, estou terminando de reler, que é Death Note. Na próxima quinta eu vou falar de Death Note porque ele foi o primeiro mangá que eu li na minha vida, né? Não era nem meu, era emprestado. Então semana que vem eu vou falar do primeiro mangá que eu li. Depois eu vou falar do meu mangá favorito. Então finalmente vamos ter o vídeo de Your Lie in April. Depois vamos ter o vídeo da primeira obra a ganhar um segundo vídeo no canal, que vai ser a conclusão de Aono Flag. E lá no 26 de maio, vai ser a última quinta do mês, eu vou falar do meu primeiro mangá, que é, curiosamente, o primeiro post do Itadakimasu. Então, eu vou falar de Dead Man Wonderland. Essas são os quatro vídeos que vamos ter durante maio. Eu já estou avisando antecipado, porque são vídeos que vão ser especiais. E nas segundas também vão ter alguns vídeos especiais. Por isso, acompanhem o canal agora em maio. Vai ser um mês para comemorar o aniversário do Itadakimasu. E eu estou preparando alguns negócios bem legais. Por hoje é isso, né? Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar abril. E na segunda a gente volta. Vídeo de leituras do mês. E na quinta que vem, Death Note. Até lá, pessoal.